Rio de Janeiro, 1870. Uma mulher caminha descalça pela lama das ruas escuras. Seus pés sangram. Feridas abertas deixam rastros vermelhos na poeira. Suas mãos tremem. Ela carrega uma tocha que ilumina seu rosto destruído. Não para iluminar o caminho, mas para destruir tudo o que a destruiu. Seu nome era Joana, e esta é a história mais cruel que você vai ouvir hoje. Porque Joana não era uma assassina, nunca quis matar ninguém. Era uma mãe, apenas isso. Uma mãe que amamentou 50 filhos, mas nunca pôde segurar os seus. Nunca pôde acariciar seus cabelos. Nunca pôde cantar canções de ninar. Nunca pôde ver seus primeiros passos. 20 anos antes, em 1850, Joana tinha apenas 25 anos. Quando foi vendida pela terceira vez. Não por ser forte. Não por saber cozinhar ou costurar. Não por trabalhar bem nas plantações. Mas porque seus seios produziam leite. Leite abundante. Leite valioso. Leite que não lhe pertencia. Leite que era a propriedade de outros. Na praça do mercado de escravos, sob o sol escaldante, homens brancos apalpavam seu corpo como quem examina gado. Apertavam seus braços para testar a força. Verificavam seus dentes. Olhavam dentro de sua boca como se ela fosse um animal. E então, sem pudor, sem hesitação, tocavam seus seios. Apertavam. Apalpavam. Verificavam se havia leite. Joana fechava os olhos. Tentava estar em outro lugar, em qualquer outro lugar. "Quantos meses de gravidez?" perguntou um homem de cartola, com bigode bem aparado e voz entediada, como quem discute o preço de um cavalo. "7, senhor", respondeu o vendedor, empurrando Joana para a frente. "Veja como está saudável, barriga grande, seios fartos, será excelente produtora." O homem de cartola circulou ao redor de Joana, analisando, calculando. "O bebê?" ele perguntou sem olhar para o rosto dela. Para ele, Joana não tinha rosto, não tinha nome. Era apenas um útero e um par de seios. "Será retirado assim que nascer", garantiu o vendedor com um sorriso. "O leite estará disponível imediatamente, puro, fresco, sem desperdício." O homem assentiu lentamente, satisfeito com a resposta. Pegou a bolsa de couro, contou as moedas. 300.000 réis. O triplo do valor de um escravo comum. O triplo do preço de uma vida. Joana não chorou. Já não tinha lágrimas. Já as havia derramado todas. 2 vezes antes. 2 gravidezes anteriores. 2 bebês arrancados. Era a terceira vez que a vendiam grávida. E ela sabia. Sabia com absoluta certeza o que aconteceria. Se você está sentindo algo agora, se essa história está te tocando, se seu coração está apertado, se sua garganta está fechada, se inscreva no canal. Porque histórias como essa, histórias que ninguém quer contar, mas que todos precisam ouvir. Histórias que foram apagadas dos livros, mas escritas em sangue e lágrimas. Estão aqui toda semana, e elas precisam ser lembradas. 2 meses depois, numa noite quente e sufocante de dezembro, Joana deu à luz, sozinha, completamente sozinha. No quartinho escuro dos fundos da casa grande, um cômodo sem janelas. Sem ar, sem luz, apenas paredes de pedra úmida e chão de terra batida. Ela mordeu um pano para não gritar, porque escravos não podiam gritar. Não podiam incomodar os senhores, não podiam perturbar o sono da casa grande. A dor era insuportável, rasgando, queimando, dilacerando. Mas finalmente, depois de horas de agonia, ele nasceu. Ela segurou aquele bebê nos braços por exatamente 17 minutos. Contou cada segundo, cada batida do coração dele contra o dela, cada respiração pequena e perfeita. Era um menino, olhos fechados, pele macia como pétalas de rosa. Cheiro de vida nova, aquele cheiro que só bebês têm. Doce, puro, inocente, perfeito. Joana o trouxe ao peito. Ele começou a mamar instintivamente. E pela primeira vez em meses, Joana sentiu que tinha um propósito. Que seu corpo não era apenas uma ferramenta, mas um lar. "Como vai chamar?" perguntou uma escrava mais velha parada na porta. Ela tinha olhos tristes, olhos que já haviam visto isso acontecer muitas vezes. "Miguel", sussurrou Joana beijando a testa do filho. "Igual ao meu pai", um pai que ela mal se lembrava.
Vendido quando ela tinha 5 anos, nunca mais visto. A escrava desviou o olhar. Seus lábios tremeram. Não dê nome, menina, não dê nome, só dói mais. Mas era tarde demais. Joana já amava aquele bebê. Já conhecia o formato de suas mãozinhas, o som de sua respiração. Já havia memorizado cada detalhe de seu rostinho perfeito. E então, a porta se abriu bruscamente. A Sinhá entrou, vestido branco engomado, perfume de lavanda que invadiu o quarto. Cabelo loiro preso num coque perfeito, pele pálida e suave. Nos braços, um bebê de pele rosada, olhos azuis como o céu, bochechas redondas e vermelhas, embrulhado em tecidos finos de algodão importado. "Está pronta?" perguntou sem olhar para Joana. Sem ver o sangue, sem ver o suor, sem ver a exaustão. Joana apertou Miguel contra o peito, com força, com desespero. "Por favor, Sinhá, por favor, só mais um pouco." Sua voz quebrou. Lágrimas desceram pelo rosto. "Só 1 hora, meia hora, só mais alguns minutos, por favor." A Sinhá suspirou impaciente, como quem lida com uma criança teimosa. "Não seja tola, Joana. Você sabe as regras, conhece seu dever." Então ela fez um gesto com a mão, rápido, displicente. 2 escravas entraram, mulheres mais fortes, mais velhas. Elas se aproximaram de Joana com expressões vazias, olhos mortos, como se estivessem fazendo qualquer tarefa rotineira. Colhendo algodão, lavando roupa, arrancando bebês de mães. "Não!" Joana gritou. "Não! Por favor, não!" Elas arrancaram Miguel de seus braços, puxaram com força. Miguel começou a chorar, um choro alto, desesperado. Como se soubesse, como se sentisse que estava sendo separado de sua mãe para sempre. Meu filho, devolvam meu filho." Joana tentou levantar, mas estava fraca demais. Sangrando ainda, corpo destruído pelo parto. As pernas não obedeciam, tremiam, falhavam. Ela caiu de joelhos, mãos estendidas, implorando. Assim a caminhou até ela, devagar, calma, e colocou seu próprio bebê nos braços vazios de Joana. O bebê era pesado, bem alimentado, pele macia e cheirosa. "Amamente, agora." A voz da Sinhá era fria, cortante. Não era um pedido, era uma ordem que não podia ser desobedecida. E Joana obedeceu, porque escravos não tinham escolha. Nunca tiveram, nunca teriam. Ela trouxe o bebê estranho ao peito. Enquanto seu leite quente, doce, feito para Miguel, produzido pelo corpo dela especificamente para seu filho, escorria para a boca de um bebê que não era dela. Joana ouvia o choro de Miguel se afastar pelo corredor, cada vez mais longe, cada vez mais fraco, até que, finalmente, silêncio. E Joana continuou amamentando, lágrimas caindo sobre a cabeça do bebê estranho, molhando os tecidos finos, silenciosas, infinitas. Miguel morreu 3 semanas depois, desnutrição severa. A escrava que o recebeu não tinha leite suficiente. Ela tentou dar mingau ralo, água com açúcar, leite de cabra. Mas nada funcionou. O corpo pequeno de Miguel definhava. A pele ficou amarela, os olhos fundos, os ossos visíveis. Ele chorava dia e noite, fraco demais para mamar, forte demais para morrer rápido. Até que uma manhã, ele simplesmente parou de respirar. Ninguém contou para Joana. Acharam desnecessário. "Para que perturbar a ama?" disseram. "Ela tem trabalho a fazer." Mas ela soube. Mães sempre sabem. Sentiu um vazio súbito no peito, uma dor aguda no coração, como se algo tivesse sido arrancado de dentro dela. E naquela noite, sozinha em seu canto, Joana chorou pela primeira e última vez por Miguel, porque depois disso, ela aprendeu a não chorar mais. "Fique aqui, por favor, porque o que vem a seguir é ainda pior. Muito pior, e você precisa saber." 20 anos, 7 gravidezes, 50 bebês amamentados. Joana se tornou uma lenda entre as famílias ricas do Rio de Janeiro. "A melhor ama de leite da cidade", diziam nas festas e reuniões sociais. "Leite forte, abundante, nunca seca", comentavam as senhoras com inveja. "Meu filho cresceu tão saudável graças a ela", gabavam-se as mães. Pagavam fortunas por ela, verdadeiras fortunas. Alugavam-na por 6 meses, 1 ano, às vezes mais. Depois devolviam ao dono original e alugavam outra vez para o próximo bebê.
Joana passava de casa em casa, de família em família, como um objeto emprestado, como uma ferramenta alugada. Ela amamentou o filho do barão de Mauá, um menino robusto de bochechas rosadas, a filha de um juiz da corte, uma menina de olhos verdes e cabelos cacheados. Gêmeos de uma família portuguesa, 2 bebês que mamavam ao mesmo tempo. Um bebê prematuro, nascido de 7 meses, que os médicos disseram que morreria antes do amanhecer, mas sobreviveu graças ao leite rico e nutritivo de Joana. Todos cresceram fortes, saudáveis, bonitos, inteligentes. Tornaram-se advogados, médicos, proprietários de terras, pessoas importantes, pessoas respeitadas. Enquanto isso, os filhos de Joana morriam, um por um, lentamente. Miguel, 3 semanas, o primeiro, o que ela nunca esqueceu. Ana, 2 meses, uma menina, com uma marca de nascença em forma de lua. João, 1 mês, morreu com febre, delirando, sozinho. Maria, 5 dias, nem chegou a abrir os olhos completamente. José, 6 semanas, forte, chorava alto, mas não foi suficiente. Teresa, 10 dias, a menor de todos, frágil como um passarinho. Francisco, 1 mês e meio, o último, aquele que quase teve chance. 7 nomes, 7 rostos que Joana mal conseguiu ver. 7 bebês arrancados de seus braços ao nascer. 7 túmulos sem cruz, sem flores, sem orações. 7 pedaços de alma que nunca voltaram, que nunca voltariam. E Joana continuou produzindo leite. Continuou salvando bebês. Continuou sorrindo quando as sinhás elogiavam. Que bênção você é, Joana. Que presente de Deus. Meu filho está tão saudável graças a você, tão feliz. E Joana sorria, porque era esperado que ela sorrisse. Abaixava a cabeça, agradecia. Obrigada, sinhá, é meu dever. Porque escravos não tinham permissão para luto. Escravos não tinham permissão para sentir, para sofrer, para gritar. Escravos eram ferramentas, objetos, propriedades. E ferramentas não choram, não sangram, não têm coração. Se você ainda está aqui, obrigado, de coração. Histórias assim são difíceis, dolorosas, quase insuportáveis, mas são necessárias, porque esquecê-las seria matá-las novamente. Se inscreva no canal, vamos continuar honrando essas memórias, que foram apagadas da história oficial, mas que vivem em nós. Em 1870, Joana tinha 45 anos. Seu corpo finalmente desistiu. Parou de produzir leite, menstruação irregular, depois nenhuma. Seios murchos, pele flácida, costas curvadas, mãos trêmulas. Sem mais gravidezes possíveis, sem mais valor econômico. Ela não tinha mais utilidade, não servia mais para nada. O Senhor chamou-a numa manhã de domingo, depois da missa, depois do café da manhã farto. Joana, você serviu bem esta família por muitos anos. Por reconhecer seu serviço leal e dedicado. Estou lhe concedendo a alforria. Você está livre. Ele estendeu um papel amarelado, assinatura pomposa em tinta preta. Carimbo oficial do cartório. Carta de alforria. Está livre, Joana. Pode ir, procure uma vida melhor. Joana segurou o papel, mãos trêmulas, marcadas, envelhecidas. Livre. Repetiu, como se a palavra fosse de outro idioma. Como se não fizesse sentido. Como se fosse uma piada cruel. Sim, livre. Pode ir. Há uma pensão para negros libertos na rua da Alfândega. Procure lá. Talvez consiga trabalho como lavadeira ou cozinheira. E assim, com apenas a roupa do corpo e um papel manchado, Joana saiu pela porta da frente pela primeira vez em 20 anos. Pisou na rua, sentiu o sol no rosto, ouviu os sons da cidade. Livre, finalmente livre. Mas liberdade. O que é liberdade quando você não tem ninguém? Quando você não tem para onde ir? Quando você não tem por quem viver? Quando seu útero é um cemitério? Quando seu corpo é um monumento a vidas perdidas? Quando 50 estranhos beberam de você, mas seus 7 filhos morreram de fome? Joana caminhou pelas ruas do Rio de Janeiro, sem rumo, sem propósito. Passou semanas procurando pelos túmulos de seus filhos. Perguntou em igrejas, bateu em portas de cemitérios, visitou casas de escravos, falou com coveiros, padres, qualquer um. Meus filhos, 7 bebês, onde foram enterrados?
Ninguém sabia, ninguém se lembrava, ninguém se importava. Bebês escravos não eram registrados, não tinham certidão, não tinham nome nos livros da igreja, eram apenas perdas. Números em planilhas, 7 bebês mortos, prejuízo mínimo. Finalmente, num cemitério nos arredores da cidade, um coveiro idoso de costas curvadas e mãos calejadas olhou para Joana com olhos que conheciam a dor. Todos em vala comum, vó, lá nos fundos. Não tem nome, não tem cruz, não tem nada, só terra. Joana seguiu até o local, um descampado atrás do cemitério. Ajoelhou diante daquela vala enorme, suja, abandonada, cheia de ossos anônimos, centenas, talvez milhares. Crianças, bebês, escravos esquecidos, apagados. Ela ficou ali por horas, imóvel, sem chorar, porque já não tinha lágrimas, só um vazio. Um buraco negro onde deveria haver coração. Miguel, Ana, João, Maria, José, Teresa, Francisco. Sussurrou os nomes, como uma oração, como uma despedida. E então, enquanto o sol começava a se pôr, uma memória atravessou sua mente. Nítida, vívida, dolorosa. O último bebê que ela amamentou, filho da sinhá Beatriz. Um menino de olhos verdes brilhantes como esmeraldas. Cabelo castanho e sedoso, bochechas sempre coradas. Joana o amamentou por um ano inteiro, dia e noite. Viu os primeiros dentes nascendo, ouviu as primeiras risadas, presenciou os primeiros passos cambaleantes, escutou as primeiras palavras, mama, papa, água, e também Jojo. Jojo, ele a chamava. Não conseguia dizer Joana. Jojo, leite, Jojo, vem! Com os bracinhos esticados. E ela dava, sempre dava, com um sorriso. Porque mesmo que aquele bebê não fosse dela, mesmo que ela soubesse que nunca seria, ela podia fingir. Por alguns momentos, ela podia fingir. Esse menino agora tinha 20 anos. Um homem feito, forte, saudável, vivo. Graças a ela, graças ao leite que deveria ter sido de seus filhos. E Joana sabia exatamente onde ele morava. Na mesma casa, com a mesma família. E naquele momento, uma ideia nasceu em sua mente. Simples, pequena, desesperada. Ela só queria vê-lo, uma última vez. Só queria abraçá-lo, sentir que não foi tudo em vão. Que pelo menos um filho, mesmo que não fosse seu, sobreviveu por causa dela. Joana se levantou, limpou a terra das roupas e começou a caminhar. De volta à cidade, de volta ao passado, de volta à casa que a tinha escravizado. Mas agora ela era livre, livre para pedir, livre para tentar, livre para finalmente ter algo que sempre lhe negaram. Um abraço, apenas um abraço. Mas ela não fazia ideia do horror que estava por vir. Joana voltou à casa da sinhá Beatriz. A mesma casa onde passou tantos anos, tantas noites, tantos dias. A mesma porta dos fundos por onde entrava e saía. O mesmo jardim com cheiro de jasmim que invadia tudo. Mas agora ela estava diferente, mais velha, livre. Bateu na porta, com os nós dos dedos, 3 batidas firmes. Uma empregada jovem abriu, não a reconheceu. "O que deseja?" perguntou impaciente. Joana respirou fundo. Eu trabalhei aqui há 20 anos. Fui ama de leite. Quero falar com a sinhá. É importante." A empregada franziu a testa. Olhou Joana de cima a baixo. Roupas rasgadas, pés descalços, cabelos grisalhos despenteados. Mas algo nos olhos de Joana a fez hesitar. Uma determinação. "Espere aqui." E fechou a porta. Joana esperou, de pé, sob o sol quente da tarde. Minutos passaram, 5, 10, 15. Finalmente a porta se abriu novamente. Beatriz apareceu, mais velha, cabelos grisalhos bem penteados. Vestido de seda azul, colar de pérolas, ainda elegante. Ela olhou para Joana, olhos estreitos, confusos. Não reconheceu, não a princípio. "Sim? Quem é você? O que quer?" Joana sentiu o coração apertar. 20 anos alimentando seu filho, e ela nem sequer se lembrava de seu rosto. "Sinhá Beatriz, sou eu, Joana, a ama que cuidou de seu filho, que o amamentou, que passou dias e noites com ele." Beatriz piscou, memória voltando aos poucos. Um vislumbre de reconhecimento nos olhos. "Ah, sim, a ama de leite, aquela do leite bom. Já faz tanto tempo. O que quer? Por que está aqui?" Joana engoliu em seco, mãos tremendo, voz quebradiça.
Eu só queria ver ele, seu filho, só uma vez, só ver como ele cresceu e talvez... Sua voz falhou, lágrimas começaram a cair. E talvez abraçá-lo, só uma vez, por favor. O rosto de Beatriz endureceu, cruzou os braços. Isso é completamente inapropriado, Joana. Você não tem direito de estar aqui. Não tem direito de pedir isso. Por favor, sim, por favor. Joana caiu de joelhos. Eu não tenho mais nada, nada. Meus 7 filhos morreram, todos. Tiraram eles de mim, um por um, e todos morreram. Eu só queria sentir uma vez que não foi tudo em vão. Beatriz suspirou, irritada, como se aquilo fosse um incômodo. Meus filhos não são seus, Joana, nunca foram, nunca serão. Você foi paga pelo seu serviço, recebeu comida e abrigo. Cumpriu seu dever, isso é tudo. Agora vá embora. Sim, por favor! Joana gritou, desesperada, selvagem. Só um abraço, só um. Eu dei leite para ele. Eu segurei ele quando chorava. Eu cantei para ele dormir. Eu o vi dar os primeiros passos. Beatriz recuou, assustada com a intensidade. Seguranças! Chamem os seguranças! 2 homens grandes apareceram correndo. Agarraram Joana pelos braços, com força, com brutalidade. Levantaram-na do chão. Começaram a arrastá-la. Não, por favor, eu só queria ver ele. Só ver, só um momento, por favor. Mas eles não pararam. Arrastaram-na até a rua. E a jogaram no chão, como lixo, como nada. Joana caiu de joelhos na rua empoeirada. Poeira subindo ao redor dela. Gente passando sem olhar. Apenas mais uma mulher negra no chão. Nada de especial. Nada que merecesse atenção. E foi nesse momento, nesse exato momento, que algo se rompeu dentro de Joana. Algo profundo, essencial, final. Não foi raiva. Raiva ela já tinha sentido. Não foi tristeza. Tristeza era sua companheira constante. Foi algo maior, mais puro, mais definitivo. Foi justiça. Ela se levantou lentamente, limpou a poeira do rosto e caminhou para longe, sem olhar para trás, porque já sabia o que ia fazer. 3 noites depois, lua cheia iluminando as ruas. Ruas desertas, silenciosas, apenas o som distante de cachorros. Joana voltou à casa da Sinhá Beatriz. Desta vez não bateu na porta, não pediu permissão, não implorou, não esperou. Ela tinha uma lata de querosene, roubada de um depósito, e uma tocha, feita com trapos velhos e galhos secos. Ela espalhou o querosene pelos cantos da casa, pelas cortinas de veludo vermelho, pela madeira seca das paredes, pelos móveis caros, pelos tapetes persas, por tudo aquilo que representava a riqueza construída sobre sua dor. E então, acendeu a tocha. As chamas subiram rápido, violentas, famintas, implacáveis, devorando tudo, consumindo, destruindo. Gritos começaram dentro da casa, gritos de pânico, terror. Pessoas acordando, correndo, tentando escapar. Mas o fogo era rápido demais. Espalhava-se por todos os lados. Bloqueava as saídas, prendia as vítimas. Joana ficou parada do lado de fora, imóvel, assistindo, sem expressão no rosto, sem lágrimas nos olhos, sem remorso no coração. Ela ouvia os gritos, cada um deles, claramente. A voz de Beatriz, aguda, desesperada, implorando por ajuda. A voz do marido, gritando ordens, tentando salvar a família. A voz do filho, aquele menino, agora um homem de 20 anos, chamando pela mãe. Mãe, mãe, onde está? E Joana pensou, eu também chamei por meus filhos. 7 vezes, e ninguém ouviu, ninguém se importou. As chamas rugiam agora, altas, brilhantes, quentes. O teto começou a desabar, vigas de madeira caindo. Os gritos foram ficando mais fracos, mais distantes, até que, finalmente, silêncio. Apenas o crepitar do fogo, o estalar da madeira, o desmoronar das paredes. Quando o fogo finalmente começou a morrer, quando só restavam cinzas fumegantes e escombros carbonizados, Joana caminhou até uma árvore antiga ao lado da casa. Uma mangueira centenária, com galhos grossos e fortes. Ela havia trazido uma corda velha, grossa, resistente. Amarrou a corda num galho firme, com cuidado, com calma. Fez um laço perfeito, testou a resistência. Colocou o laço no pescoço, sentiu a corda áspera na pele. E antes de dar o último passo, antes de finalmente descansar,
Ela olhou para as cinzas fumegantes da casa, para as ruínas ainda quentes, para a destruição que causou. Agora vocês sabem, sussurrou para as cinzas. Agora vocês sabem o que é perder tudo. O que é ter arrancado de você o que há de mais precioso. O que é implorar e ser negado. O que é gritar e não ser ouvido. Ela fechou os olhos. Respirou fundo uma última vez. Miguel, Ana, João, Maria, José, Teresa, Francisco. Mamãe está indo. Finalmente vou encontrar vocês. E deu o passo. Encontraram o corpo dela na manhã seguinte, balançando suavemente na brisa da manhã, ao lado das cinzas ainda fumegantes da casa, ao lado dos corpos carbonizados da sinhá Beatriz, do marido dela, do filho de 20 anos e de 2 empregados que dormiam na casa. A polícia chegou, investigou rapidamente, registrou no livro de ocorrências. Negra liberta, possivelmente louca, incendeia a residência. 5 mortos. Suicida-se em seguida, caso encerrado. Não houve julgamento. Não houve investigação profunda. Não houve questionamentos. Não houve funeral. Joana foi enterrada na mesma vala comum, onde estavam seus 7 filhos, sem nome, sem cruz, sem memória. Apenas mais uma entre milhares de almas esquecidas. Mas hoje, você sabe o nome dela, Joana. Você sabe a história dela, a dor dela, o desespero dela. Você sabe o que fizeram com ela, o que tiraram dela. E talvez, só talvez, isso signifique algo. Talvez signifique que ela não foi completamente apagada, que sua vida teve significado, que sua dor não foi em vão. Se essa história te tocou, se você sente um aperto no peito, se você entende a injustiça, a crueldade, a desumanidade, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe essa história, fale dela, lembre dela, porque aqui nós não deixamos que essas vidas sejam esquecidas, não permitimos que a história seja apagada. Joana amamentou 50 filhos que não eram dela, salvou 50 vidas com o leite que deveria ter nutrido os seus, mas nunca pôde segurar os 7 que eram. Nunca pôde ver seus sorrisos, ouvir suas risadas, sentir seus abraços. E quando finalmente, depois de 20 anos de servidão, pediu apenas um abraço, um único abraço, de um dos meninos que salvou, negaram até isso, jogaram-na na rua como lixo. Então ela queimou tudo, a casa, a família, o símbolo de tudo que a destruiu, e se queimou junto, porque às vezes a única liberdade que resta é escolher como acabar. É ter controle sobre o próprio fim quando nunca se teve sobre a própria vida. Essa foi a história de Joana. Uma entre milhões de histórias silenciadas pela escravidão. Uma entre milhões de mães que nunca puderam ser mães. Uma entre milhões de mulheres cujos corpos foram usados, explorados, destruídos. Obrigado por ouvir. Obrigado por lembrar. Obrigado por não desviar o olhar da verdade, mesmo quando dói. E, por favor, nunca esqueça Joana, nunca esqueça seus 7 filhos, nunca esqueça os milhões como eles. Na próxima semana traremos outra história, a história de um homem que foi vendido 7 vezes, mas comprou sua própria liberdade 8 vezes. E a razão pela 8ª vez vai partir seu coração. Nos vemos lá, e obrigado por estar aqui. Obrigado por dar voz aos que foram silenciados.